Bom, então, aí entra uma outra coisa, quer dizer, eu vou dizer aqui, uma das paradigmas que existe aqui, também tem em todos os livros, no Brasil e do exterior, são ensinados em todas as faculdades, qual é a tensão admissível do solo? Eu digo que a tensão admissível do solo é uma das grandes aberrações. Alguém me pergunta, não existe. Não existe tensão admissível do solo. Não existe. Tensão admissível existe para outros materiais, talvez para o concreto, mas solo não existe. Por que não existe? Porque você pegar a teoria da cidade só para referência, o recalque é função da tensão, da largura da carregada e do módulo. Se você imaginar que o módulo e a tensão são iguais, o recalque vai crescer diretamente em função do lado da sapata. Mas, santo Deus, nós queremos na vida de recalque diferencial o zero, o mais próximo de zero. E, para isso, as tensões têm que ser diferentes. Então, esse conceito de tensão admissível é um dos absurdos que eu proponho que seja, um paradigma seja destruído de uma vez. O que interessa, então, é o recálculo diferencial ser zero. Não vão imaginar que eu sou tão otimista achar que você vai conseguir recálculo diferencial zero. Não vai. Mas você vai conseguir um recálculo diferencial muito pequeno na hora que você projeta para um recálculo diferencial zero. E é tão simples. Eu tenho um programa para fazer isso, mas, às vezes, eu tenho até preguiça de acessar meu programa, faz na minha calculadora, mão desse tamanho assim, que leva mais ou menos para calcular o recalque de qualquer sapato, ou você impor um recalque de uma sapata e calcular a tensão, leva mais ou menos 30 segundos. Então, o erro, se existir, é infinitamente inferior a qualquer erro, usando qualquer teoria que existe no mundo, não aqui no Brasil, no mundo. Também não é só para sapata, não. A tal da sapata estaqueada, o que eu chamei estaca T, quando eu publiquei isso em 92, saí na revista Construção, nunca a minha mamãezinha, já falecida, foi tão xingada pelos colegas aqui, vi verdadeiras barbaridades, que você era louco, era um absurdo, não sei o quê. Bom, é a coisa mais simples do mundo. Hoje a gente trabalha hoje com rigidez. E o meu melhor contribuição quando é engenharia de fundações foi o método da rigidez, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que eu faço? Eu gosto de soluções complexas, né? Entrar métodos finitos da quinta geração, etc. Você calcula a capacidade de carga da estaca, toma 80% desse valor. Por que 80%? Podia tomar 100%. É porque você está pegando um ensaio aqui, se pegar outra estaca lá dentro, vai ter uma variação, então, para compensar um pouco as possíveis variações, eu tomo 80%. Não é coeficiente de segurança em relação ao método. Simplesmente retiro essa 80% dessa carga que eu calculei, retiro da carga do pilar e, para mim, virou uma sapata. É uma sapata sem estaca, com uma carga aliviada em 80% da carga última, carga de ruptura, e aí eu fui corrigido pelo meu amigo Harry Poulos. Ele falou, Luciano, não fala em carga de ruptura, o cliente não gosta de ouvir essa palavra, vai achar mal. Fala assim, da carga de plastificação total do solo. É a mesma coisa, mas é muito mais bonito. Ele não vai entender nada do que isso e fica satisfeito. A hora que você falar em ruptura, o camarada fala, pô, ruptura, não quero ruptura no meu, sai para lá, não quero. Bom, aí vocês vão ver mais tarde, como eu te disse, eu sou fã incondicional, cadê que passa mais do meio da rigidez. Porque se tem uma prova de carga comum, foi lá no grupo OK, uma sapata estaqueada. Naquela época, que a mamãezinha foi muito xingada, eu fiz 2 sapatos, 2,5 por 2,5, com várias sondagens em volta, para ter uma confiabilidade grande. Uma era só a sapata e outra tinha uma estaca no meio, uma estaca da SCAC. Essa é a sapata. Vocês olham aqui, vocês não vêem nada, vê só uma curva carga. Se olhar o grau da rigidez, o grau da rigidez é como se fosse, ô Paulo, você gosta de instrumentação, é como se aquilo fosse instrumentada. É uma avaliação de um comportamento como se tivesse instrumentos. E vocês que trabalham muito, são os maiores desenvolvedores de estacas instrumentadas hoje do país, sabem muito bem que é muito complexo, apesar disso, muitas vezes não funciona direito. Enfim, então, o médio de rigidez, que não custa absolutamente nada, sai de graça, ele dá aqui. Então, você mostra o seguinte, no caso de sapatas estaqueadas, esta reta é o comportamento rígido de material tipo estaca, pré-moldado. E aqui, a curva é o comportamento da sapata, da base de uma sapata. Então, vocês veem claramente aqui que, até um certo ponto, a estaca chama a carga para ela, porque ela é muito mais rígida, e, se não houver sapata, ela ia tender a cortar o eixo do X aqui, que seria a rigidez zero, que seria a ruptura física. Nunca se chega, mas chega perto. Mas, ela chega a um certo ponto, a carga passa a se transferir para a sapata. A sapata não deixa mais a estaca pegar a carga, a estaca já esgotou sua capacidade, e assim vai. Nós vamos ver alguns exemplos aí.
Isso tudo está, uma parte disso está publicada no Congresso da Austrália do ano passado, quem se interessar. E outra coisa que eu desenvolvi para esse Congresso da Austrália, tem 3 obras-primas que viraram campo de prova experimental. O edifício Rimini, em 92, o edifício da Beneficência Portuguesa, o último prédio, em 99, e o edifício Carmel, em 2016. Esse Carmel foi feito tudo que vocês podem imaginar, foi feito, está publicado nesse trabalho da Austrália. Só que a medida de recalque, que eu estava ansiosamente esperando, não vinha. Aí cheguei com o construtor, que é muito amigo meu, e falei, escuta, vamos... estou tentando fazer... para que você tentar fazer, pô. O prédio já está com 60% da carga, você não começou a medir. Chama o IPT aí, manda o IPT medir e resolve tudo. Mas vai adiantar? O prédio já está com 60%. Fala, se vai adiantar ou não vai, eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, vamos mandar fazer e depois resolve. Aí o IPT foi lá e começou a medir o recalque e eu fiquei muito frustrado, naturalmente, porque o prédio já estava com 60% da carga e etc. Aí, conversando com meu filho, esses programas todos que eu faço aí, etc., faço, entre aspas, é o meu filho número 2 que faz, que meu filho número 2 é professor de finanças corporativas, lá no Porto Alegre, tem nada a ver com engenharia. Mas ele é um craque em informática, em programação, tudo. Vocês não pensem, para não pensar mal de mim, que o Luciano Decuro sabe fazer algum programa, não sabe fazer programa nenhum. Male sabe utilizar os programas, fazer programa eu não sei nada. Agora, o meu filho Roberto faz os programas e acabo eu apresentando, mas quem faz é ele. Aí eu contei para ele, falei, filho, o pai está chateado uma coisa, essa obra é tão importante, o recalque é tão importante, e nós não temos os recalques na hora que começou a medir, o IPT vai lá e diz que o primeiro ponto, o recalque é 0. E não é. E eu queria saber quanto era, etc. Aí ele falou, entendeu? Ele é um moço inteligente, não puxou o pai. E aí ele falou, pai, me dá 2 dias aí, eu vou estudar o teu negócio. Passados 2 dias, ele me ligou, pai, já resolveu o teu problema. Está aí o programa, esse programa que eu desenvolvi, ele te diz qual é o recalque, no dia que começou a medir os recalques, ele vai dizer qual era o valor. E vai mais, ele vai até atrás, vai fazer a curva inteira e projeta para frente. E ainda melhor ajusta com os pontos medidos. Falei, filho, pelo amor de Deus, eu confio em você, mas isso aí, porque você está falando, é coisa do diabo, você não acredita nisso aí, não. Isso aí é só... Preciso comprovar isso, porque eu não estou acreditando nisso. Falei, mas, pai, tá bom, eu confio, mas desconfio, não tem jeito. Aí eu tive uma ideia simples, como sempre, o seguinte, eu tinha prova de carga nessa obra. Nós vamos ver rapidamente, se eu passar, não vou parar para mostrar. Aí eu falei, na prova de carga, eu vou simular. Vou pegar um valor de recalque no meio do carregamento, vou tirar esse valor, dizer que é 0, todas as cargas seguintes do recalque, eu vou subtrair esse valor, então tem exatamente a situação quando você começa a medir o recalque no meio do caminho. Aí vou aplicar o programa de cálculo e ver o que acontece. Aí fiz isso, apliquei o programa de cálculo e deu uma diferença enorme, da ordem de 1,5%, entre o valor previsto pelo programa do meu filho e a medida da prova de carga. Falei, agora eu acredito. Agora estou acreditando. Aí, então, eu chamei, essa é a última parte que eu vou expor aqui. Nós estamos aqui, programas de interpretação de prova de carga. É coisa que eu já tenho feito há muito tempo, que é sempre o Roberto que faz, meu filho, não sou eu, né? Vamos deixar claro. E aí nós fizemos um aperfeiçoamento. Eu criei, usando aquelas fórmulas lá da Conferência de Leonardo Zevaert, eu ponho aqui o valor do SPT, um valor bem estudadinho, bem representativo, e o tipo de solo. Aqui, tipo solo 1, etc. Então, o programa vai já calcular e deixar embutido o que é o comportamento de um solo que eu chamei de solo de referência. E aqui é o programa de interpretação da prova de carga, vai dar os resultados, vamos interpretar a prova de carga. Aqui é o gráfico de rigidez, e essa tabela que é a maior novidade, que eu acho super interessante. Então, aqui eu calculo pela teoria de elasticidade, mas usando tensões e deformações para cada ponto, quer dizer, da alta não linearidade, e o programa me dá para qualquer recalque que eu queira, eu sempre uso 2 como padrão, 1% da largura de sapato quadrada ou 0,5%. Mas aqui eu ponho o recalque que eu quiser. Tudo que vocês quiserem pôr aqui, o programa já calcula qual é o recalque de uma fundação, vamos dizer, normal, calculada, e aqui qual é o recalque deduzido da prova de carga. Se a previsão da curva de carga-recalque
foi bem feita, e essa sapata não tiver nada diferente, ou seja, não é solo laterítico, ou nem tem estaca embaixo, aqui essa terceira coluna é a relação disso dividido por isso. Então, se tudo está direitinho, esse número tem que ser um número próximo de 1. Quer dizer, a prova de carga está dando valores de módulos variáveis com a deformação, não é módulo aquele constante, e em torno de 1, aqui está sempre um 0,2, 0,3. Então, foi uma boa previsão. Aqui é a beneficência, eu vou passar batido, porque senão não vamos perder muito tempo. E aqui é a mesma sapata daquela que eu já mostrei para vocês, só que tinha estaca embaixo. Então, aqui o programa calcula o módulo, admitindo que é só uma sapata, e aqui interpretando a prova de carga, que teve a rigidez aumentada pela estaca que foi colocada embaixo. Alguém pensa que essa estaca, como é que vai funcionar com estaca? Não é? A estaca é simplesmente um elemento enrijecedor do conjunto. Ela não funciona como estaca. E aqui, então, vocês veem esse gráfico muito interessante, porque ele mostra o benefício. Então, a relação do módulo com a estaca embaixo. O módulo calculado, se não tiver estaca embaixo, vocês têm aqui 1,7, 1,8. Quer dizer, qual foi a melhoria em termos de stiffness, de rigidez, ou compressibilidade, para ter uma estaca. Então, isso significa o seguinte, basta uma estaquinha embaixo daquela sapata, você pode colocar uma estaca, uma carga naquela sapata, 70% a 80% maior da que você colocaria sem ter estaca, para o mesmo recalque. Tudo isso é exatamente o mesmo recalque. E agora, um caso mais drástico, foi uma obra... Não, esse aqui também não vou passar por si. Foi uma obra da construtora Chap, que eu fiz na região da Paulista há 22 anos atrás. O solo era laterítico, como toda a região da Paulista é, e eu fiz em estaca T, quer dizer, enrijeci a fundação colocando uma estaquinha embaixo de cada sapato. Muito bem. Primeira coisa, porque o solo é muito heterogêneo, cada vez que eu estudo, quanto mais estudo, mais vejo que o solo é heterogêneo. Então, eu fundia a plaquinha, que era uma placa quadrada de 1,80 por 80, fundia 20 centímetros acima do chão, para ensaiar primeiro a estaca, e depois a sapata encostava no terreno, e ela se transformava, para as imagens, em estaca T. Primeiro foi a estaca, então está aí ensaiada a estaca. O gráfico de rigidez de uma estaca mudar é uma reta, vocês podem levar ela até, extrapolar até aqui, e chega a ruptura física, que só pode ser atingida por extrapolação. Então, aqui você tem ideia, a carga dessa estaca ela aguentava em torno de 310 toneladas. Guarda esse número aí. Aí é o gráfico da estaca, e aqui, a hora que ela encostou no terreno, e ela virou, então, estaca T. Pronto. O que você entende por aqui? Dá para saber o quê? Que com a carga que eu consegui levar, que é uma carga de 720 toneladas, o conjunto recalcou 20 milímetros. Está aqui a curva carga-recalque. Não sabemos mais nada. Você não enxerga mais nada, não sabe mais nada. Mas será que dá para entender melhor o que se passa? Dá. Com o quê? Com o gráfico de rigidez. Aqui vocês veem o gráfico de rigidez. A linha verde é o ponto de maior rigidez, que é o comportamento da estaca. A estaca. Então, a estaca está aqui. Ela tenderia a uma ruptura de em torno de 300 e poucas toneladas. Se não existisse o solo embaixo da sapata, ela viria aqui, iria até atingir a ruptura física, ela teria uma ruptura convencional em torno de 310 toneladas. Agora, vocês veem aqui o seguinte, quando ela chega aqui em torno das 300 toneladas, mais ou menos, ela abandona a tendência de redução de rigidez com o aumento da carga, que é uma tendência absolutamente geral. À medida que aumenta o carregamento, a rigidez cai, é uma coisa lógica, e ela começa a virar. Ela começa a virar e faz uma inflexão ainda, uma inflexão. Ela começa a ganhar rigidez. Por que isso? Porque esse conjunto começa agora a ser controlado pela sapata. A sapata começa a contribuir, então, nessa transição, ela ganha rigidez, até que ela entra nessa reta vermelha, que, por ser um solo laterítico, ela não é uma curva, como é a maioria dos solos, ela é uma reta. Ela é uma reta. Então, aqui, começou a trabalhar a estaca, a sapata. A sapata começa a comandar o processo. Inicialmente, é a estaca, que pega até cerca de 300 toneladas, depois começa a ganhar rigidez e vai para a estaca. Para vocês terem uma ideia,
Esse conjunto é uma plaquinha de 1,80 por 1,80, numa argila de 14 golpes de SPT, ali na região da Paulista, uma estaquinha de 500 milímetros de diâmetro no meio. Digamos assim, a ruptura deste convencional, aquele QR, seria algo com 1.200 toneladas. Quer dizer, se fosse um projeto de fundação convencional, ia ser 4 estacas pré-moldadas, fizemos uma estaquinha só e um comportamento extraordinário. Espero também foi medida de recalque, etc., e se comportou maravilhosamente bem. Aí, agora, eu quero que vocês prestem atenção a esse número. Vocês já estão acostumados. Aqui é o módulo da cidade, para qualquer deformação que se queira, sempre 1% e 0,5%. E aqui, o módulo, aqui é sempre admitido que o solo não é laterítico e que não tem estaca embaixo. E aqui é a prova de carga. O solo é laterítico e tem estaca embaixo. Olha aqui a melhoria. 4,1, 4,7 vezes. Quer dizer, o fato de você reconhecer que o solo é laterítico e ter uma estaquinha embaixo, uma estaca pequena, uma estaca curta, o comportamento dela é, no mínimo, 4 vezes melhor. 4 vezes melhor. Não é 10%, é 4 vezes melhor. De modo que eu vejo, quando eu penso, eu sinto até com tristeza, tudo que foi feito na Paulista, o lugar que mais se construiu prédios, etc., tudo podia ter custado 1/3 do que custou, se fosse levado em conta que o solo era laterítico. Muito bom. O Carmel é aquele, só vou passar, é o meu último campo de prova, eu só vou passar aqui para mostrar a prova de carga. Foi essa prova de carga aqui que eu usei para a minha experiência. Essa carga aqui, eu tirei o recalque dela e tirei o recalque dessas todas posteriores, do mesmo valor que eu tirei aqui desse ponto, tirei das outras, e foi aí que eu fiz a experiência que me deixou tranquilo quanto ao programa lá do meu filho. Bom, fundações profundas, vou passar batido. Todo mundo conhece, enfim, a minha contribuição maior, que é a forma de Decúrio e Quaresma. Aqui, só para uma fotografia, eu gosto de mostrar umas fotos. Todo mundo fala muito estaca raiz, etc. Será que alguém sabe quem inventou a estaca raiz? Esse aqui, ó. O Lise, criador da estaca raiz, bateu um papo comigo em algum lugar da Europa, há uns 15 anos atrás. Né? E mais um saudosismo aqui, em Istambul, também em torno de uns 15 anos atrás, bateram um papinho aqui com o professor Peck. Professor Peck. Bom, tudo que eu falo em estacas está aí nas últimas edições do livro Fundações, Teoria e Prática. Não vou repetir aqui, está tudo aí, etc. Eu só vou mostrar para vocês uma outra contribuição. Eu falei que hoje em dia a gente trabalha com curva, carga, recalque, quer seja de sapata, quer seja de estaca. Nesse livro, em homenagem ao John Schmertmann, eu publiquei um processo, aqui só passagem, está no livro também, critérios de extrapolação, Ferenczi em 80 recomendava esses critérios, Ferenczi em 2001 tirou vários, e incluiu o Decúrio, etc. Mas isso não é o que está interessante. Está interessante isso aqui. Então, de novo, vou dizer para vocês, honestamente, é um feeling, não tem aí. Eu examinei muitos casos, etc., e aí a gente faz uma estatística mental, etc. Então, para traçar a curva carga-recalque de uma estaca, de qualquer estaca, eu selecionei 3 pontos. A tensão de ruptura convencional, que eu chamo de OQR, que corresponde a uma deformação de 10% do diâmetro da estaca, isso a gente calcula preferencialmente pela forma Decúrio e Quaresma. Aqui, o atrito lateral, também calculado pela forma Decúrio e Quaresma, eu tomo 90% desse valor e admito um recalque de 10 milímetros para esse valor. E metade desse, 45%, um recalque de 2 milímetros. Isso posto, eu vou pegar aqui um trabalho daquele concurso de Gramado, que eu participei, e fiz uma previsão que metade do valor correto. Por que, então, eu errei tanto? Eu errei tanto, não. Quem errou foi os organizadores que não contaram para ninguém que o solo era laterítico. O solo era de Londrina, uma prova que em Londrina, onde eu tinha publicado, 10 anos antes, um trabalho interpretando todas as provas de carga no solo de Londrina e mostrando que, para o solo de Londrina, para dar certo, tinha que multiplicar o coeficiente de majoração beta-L, que era 2 mais ou menos 15%. Então, tirando os desvios, 2. Então, aqui eu fiz essa correção de 2, e aqui estão esses pontos, e aqui agora vocês vão ver, pus no gráfico de rigidez, isso indica que não há uma... Se houvesse uma modificação de ponta, vinha assim, virava para lá. Não é um comportamento linear, quer dizer, a ponta ou não existe, ou se comporta muito
semelhante ao atrito, não tem nenhuma modificação. E aqui a prova de carga do concurso de Gramado são os quadradinhos azuis, e a geração, essa curva de bolinhas vermelhas, é a geração da curva carga-recalque daquela estaca. Evidentemente, eu não tenho um grande número de dados, etc., para aferir qual é a confiabilidade disso, mas eu posso dizer que, mesmo em algum caso não seja tão confiável, dificilmente alguém vai ter uma aproximação, tendo só dados de sondagem, de uma curva carga-recalque de estaca, como esse procedimento pode dar. Bom, então, para terminar, vamos fazer rapidamente um comentário sobre eventos de capacidade de carga de estacas, ou fundações diretas, etc. Eu participei, ao longo desses anos, de 5 concursos, o SOPT 2, que já mencionei no início dessa palestra, aquele concurso do Texas A&M, que todo mundo errou na capacidade de carga, e serviu, o grande mérito é para comprovar que as teorias de Terzaghi estavam erradas e que precisavam ser substituídas por alguma coisa. CF6, aí, do Paulo Albuquerque, já foi comentado também. Esse Cobranseg engravado, a minha previsão deu exatamente metade do valor que foi considerado correto, só que o valor considerado correto era para um solo laterítico. Se corrigir a minha previsão para o solo laterítico, bate absolutamente em cima. Não estou pretendendo falar grande coisa para isso, só estou chamando a atenção. E o concurso de Cobranseg Porto de Galinha, organizado pelo nosso amigo Coutinho, eu fiz um concurso conforme eu acredito. Estaca hélice contínua, que eu tenho tido experiência na minha vida, não tem ponta, ou a ponta é muito ruim. Então, na prática, eu ignoro a ponta. Fiz aqui, calculei o atrito lateral, feitas as previsões de atrito lateral e interpretação aqui, o atrito lateral dá bastante próximo dos valores de prova de carga, tanto para a ômega como para a estaca hélice contínua, mas a ponta eu não atribuí nada e, portanto, essa obra em particular, a estaca hélice contínua, tem uma ponta, para vocês terem uma ideia, mais do dobro do atrito lateral. Segundo o Coutinho, o vencedor do concurso foi o Rodrigo Escobar, que utilizou o média Alonso para a estaca hélice contínua e o média Cury Quaresma para a estaca de deslocamento. Quando eu fiz essa palestra em Recife, estava lá no auditório a Isabela Santini, que tinha feito as estacas para o concurso. E até brinquei com ela, estava sentada aqui nas primeiras filas, brinquei. Olha, aqui tem uma pessoa que me sacaneou muito, que é a Isabela Santini, porque ela fez uma estaca hélice contínua tão boa, uma ponta tão boa, que tudo que eu vi na vida não presta a ponta, de modo que ela sacaneou. Quer dizer, eu pus a ponta 0 e a ponta deu um resultado muito alto, portanto eu quebrei a cara, e a culpa é dessa moça aqui, porque a estaca dela foi boa demais. Ela ficou super feliz, obviamente. E o último caso aí, nosso agradecimento ao Fred, que nos mandou esses dados aqui. O Marco, lá da firma dele, fez uma previsão no Cobrae do Tirantes, e foi a melhor previsão, ganhou um concurso lá no Cobrae de Salvador, utilizando a forma de Cury Quaresma. Então, vamos partir agora para os comentários sobre 6 casos. Então, a primeira coisa, veja, eu não quero absolutamente ficar torcendo as coisas, quero mostrar como elas são. Se foram favoráveis a mim, paciência, não é que eu posso fazer. Mas tudo bem. As previsões de capacidade de carga de 8 estacas e de 1 tirante, efetuadas com base no método de Cury Quaresma e dados adequados, conduziram a resultados bastante satisfatórios. Já naquele trabalho do Jean-Louis Bourriot, das sapatas, as previsões do recálculo para 25 milímetros deram resultados satisfatórios, mas as previsões para 150 milímetros, que seria uma aproximação da capacidade de carga, deram resultados totalmente satisfatórios, demonstrando claramente que os procedimentos de cálculo utilizados eram inadequados. E deve-se enfatizar a imperiosa necessidade de se reconhecer que solos lateríticos não seguem o que foi estabelecido para solos não lateríticos. Quer dizer, então, não adianta. Tem que reconhecer 2 famílias, todos os outros solos e os lateríticos. Eles seguem coisas diferentes. E, finalmente, as conclusões. SPT. Agora vamos começar, então.
o SPT deve ser descontinuado. Fala para o pessoal lá da norma, lá da BNT, etc. E tal. Acaba com o SPT, acaba em terra e não faz que não existe mais. Acaba. Deve ser substituído imediatamente pelo SPTT, que é um ensaio que dá tudo que o SPTT dá, ele dá, custa praticamente a mesma coisa e dá muito, 200%, 300% mais de informação. Então, é ridículo, 25 anos depois da gente ter introduzido isso na prática da engenharia, o indivíduo continuava fazendo SPT. É ridículo. E vai ser substituído proximamente, espero eu, peço a Deus, pelo SPTT sísmico. Nossa, a Aninha vai ter que trabalhar lá com jaquete e tal, pôr esse negócio na rotina, porque é um grande progresso. É isso que está faltando. Segunda conclusão, as teorias clássicas de capacidade de carga de fundações diretas são totalmente incorretas e inadequadas e devem, de imediato, deixar de serem utilizadas e, acima de tudo, deixar de serem ensinadas na escola de engenharia. Aquilo que eu falei. Precisamos parar de ensinar mentira para os nossos alunos. Provas de carga. Cara, eu vejo umas coisas e dá vontade de chorar, viu? Isso até no livro, se pegar o livro da ABEF, tem essas coisas que estou criticando aqui, nosso livro da BMS e ABEF, tem, pegar lá, prova de carga. Vocês acreditam, todos sentadinhos, etc. Aquela normalização que eu propus em 94, quer dizer, pega o recálculo, normaliza pela largura da sapata, e a tensão pela tensão de referência, resolve todos os problemas. Acaba com o efeito de escala. Tem gente nos livros pegando prova de carga e inventando 1000 critérios para extrapolar resultados e começa a citar aquelas adaptações do Código de Boston, que até hoje fala, Código de Boston tem mais de 50 anos esse negócio. Parece que o pessoal não evoluiu nada. Mas 50 anos atrás, repetindo, está no nosso livro, faz votos que tirem. Fred, precisamos dar um jeito de tirar aquilo do livro, que aquilo é uma aberração. Mas, então lá, agora, para que isso? Não há necessidade nenhuma disso. Aquele negócio, recálculo, sigma 10, para 10 milímetros de recálculo, ou sigma 25, não sei o que, metade. Olha, aquilo tudo é uma coisa que não... da pedra lascada, não tem cabimento nenhum desse negócio. Tensão admissível. Essa, então, não sei do que é pior disso tudo que estou mostrando aqui. Tensão admissível é uma barbaridade. Não existe tensão admissível para solo. Não existe. Não existe. Pode falar o que quiser, tem nos livros, tem livro estrangeiro, tem, mas não existe. Não existe. Não tem sentido. O que a gente vai procurar no projeto de fundação é obter recálculos diferenciais mínimos possíveis. E, para fazer isso, e não é novidade, eu faço isso há 25 anos, não é novidade. Todos os meus projetos de fundação direta têm tensões diferentes. Se a tensão do projeto de fundação tem tensão de 8 quilos até 12 quilos, qual é a tensão admissível? Não existe, pô. Eu varia de 8 a 12, a tensão não tem. E para que ter? Esse conceito é errado, é um conceito que não devia existir mais, devia ter sido também aquele negócio, enterrado e exorcizado. Bota esse junto lá, com a teoria de capacidade de carga, enterra e exorciza para não aparecer mais. Monitoramento de recálculos. Os nossos clientes, tem gente que fala, como é que você consegue medir recálculo? Eu consigo porque eu quase que obrigo os clientes a fazer isso. Porque o cliente não quer gastar dinheiro com nada, mas ele não sabe. É que o cliente, na maioria, não entende que você não está gastando dinheiro, você está investindo para ter obra mais econômica. Você não está gastando. Você gasta dinheiro quando não faz essas coisas. Porque o projetista que você contratou, seja quem quer que for, quanto menos dado tem, maior vai ser o coeficiente de segurança dele. Então, a realidade vai ser essa. Quer dizer, quanto menos você gasta em investigação, mais você gasta na fundação. Só que a ordem de grandeza da investigação é X e na fundação é 1000X. Então, você economiza no X e gasta no 1000X. Pronto, faz o que quiser. Eu, hoje em dia, não brigo mais com ninguém. Antigamente, eu ficava nervoso e brigava. Agora, não brigo. Digo como é que é o meu pensamento, faço como quiser. Tem dinheiro para jogar fora? Nós estamos numa época cheia de dinheiro, está todo mundo cheio de dinheiro, joga fora, pô, vai jogar fora, não tem problema, não. Agora, medida de recálculo. Inclusive, ignoram que para prédios de mais de 20 andares, e qualquer prédio que a gente projeta hoje em dia, mais de 20 andares, não tem de menos, é obrigatório pela norma, e norma tem função de lei, então é obrigatório. Então, quer dizer, o sujeito não quer medir recálculo, é fundamental, vamos ver, vamos saber o que a gente projetou, como é que se comporta. Se eu fui muito conservador, ou fui muito ousado, precisamos só medir no recálculo. Só que agora eu não faço medir recálculo mais. A gente transforma em provas de carga. É só fazer, o calculista me dá uma variação das cargas dos pilares, na data que o medida de recálculo está sendo feita, e eu transformo as medidas de recálculo
em provas de carga. Então, eu tenho um prédio com 20 pilares instrumentados, eu tenho um prédio com 20 provas de carga, que podem prever, inclusive, se Deus o livre vier a ter um problema futuro, você vê com antecipação. De modo que, e além do mais, se tudo correr bem, como normalmente ocorre, vocês têm um certificado de correção do negócio. Vocês têm 20 provas de carga num prédio. Qualquer prédio, isso não custa praticamente nada. E, finalmente, a última conclusão. Eventos de previsão de comportamento. Permite verificar como está a capacidade do engenheiro de prever o desempenho de fundações. Destaque para a forma de Cury Quaresma presente em todas as previsões bem-sucedidas. O Texas, o evento de 94 de Texas, foi um evento notável, porque, graças àqueles experimentos, pudemos concluir que as teorias de Terzaghi estavam erradas e pudemos iniciar, naquela época, Jean-Louis Briot, Felênius, eu, Paulo, uma revisão dessas teorias e procedimentos outros para dimensionamento de fundações por sapatos. Esses concursos também comprovaram, de forma inequívoca, que os solos lateríticos não são suscetíveis. O concurso nosso aqui do CEF e o concurso de Gramado, todos são solo lateríticos. Você vê que, se você não considerar que é solo laterítico, a coisa dá tudo errado. Então, comprova que os solos lateríticos não são suscetíveis de serem tratados como os demais. Ignorar isso significa encarecer dramaticamente o curso de nossos projetos. Isso posto, então, muito obrigado pela paciência com que me ouviram e fico aqui à disposição, se houver tempo para perguntas. Obrigado. Agradeço, Luciano, pela brilhante palestra. Luciano, estou cheio de ex-aluno aqui, vou passar por mentiroso aqui. Perdão. Mas, pessoal, a gente vai abrir um pouco para algumas perguntas, né? A gente não tem muito tempo, tá? Então, vou estar com o microfone aqui. Gostaria que quem quisesse fazer alguma pergunta, levantasse a mão. Eu vou pedir uma gentileza para os perguntadores, que procure judiar de mim, faça as perguntas mais capciosas possíveis. Faz pergunta boazinha, não. Aí, quem quiser se apresente e faça pergunta, de preferência direto, para a gente não perder muito tempo aqui, uns 15 minutos aí no máximo, tá bom? Daniel, da Solonet. Eu queria saber se esses coeficientes de recalque o senhor inclui no cálculo de previsão de cargas. Mais especificamente, quais coeficientes? Coeficiente de... Aquelas coisas de mola? Isso, de mola. O professor Poulos, que eu considero, junto com o Felênius, os dois maiores engenheiros de fundações do mundo, abomina esse tipo de coisa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, se você... Imagina, tudo isso são teorias muito usadas, etc. Tal, muito chutado tudo. Agora, eu pergunto o seguinte, não existe coisa melhor para qualquer desses raciocínios que ter uma prova de carga, concorda? Se tiver uma prova de carga, você deduz tudo isso, etc. Ora, se for aquela curva básica, você simula uma prova de carga e pode fazer em tamanho real, você não precisa fazer em modelo, você pode fazer o tamanho real. Se quiser analisar uma sapato de 4 metros por 4, você simula uma prova de carga numa sapato de 4 por 4. E aí você tira esses coeficientes todos e todos os outros que você puder imaginar, você tira de lá. Eu acho que não precisa tirar nenhum deles, que eu acho que são de pouca utilidade. Mas, se quiser tirar, nada mais do que cria a curva carga-recalque e tira o que quiser. Sim, porque os próprios engenheiros de estrutura solicitam esses coeficientes de mola para a gente. Se nós estamos vendo que nós, engenheiros de fundações, estamos fazendo tanta coisa errada, você imagina um estruturalista, o que vai fazer? Vamos lá, ou todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada. Vamos fazer pergunta aí para agilizar um pouco a coisa aqui. Queríssimo Luciano, só uma
tirar uma dúvida. Você falou em Londrina, na prova de carga de Londrina, que a sua previsão tinha sido metade da real, se é que eu entendi. Isso. E o solo era lacterítico, Isso. você não sabia. Claro. Não há uma contradição nisso? Não. Ou seja, deixa eu dizer a minha dúvida. Se o solo fosse lacterítico e você não sabia, o recalque ia ser metade do que preveu. Não, você faz uma crítica minha, é o seguinte, você não pode fazer um concurso de previsão dando um SPTT, aliás, muito bem feito, sondagem bem feita, eu comparei os dados do NSPT com o TOR, muito bem feitinho todo, e é numa região de solo laterítico e ninguém sabe. Se ninguém sabe que é solo laterítico, você prevê como um solo normal. Como solo normal, eu previ. A hora que eu descobri que era solo laterítico, eu tentei, inclusive, impugnar. Eu estava lá, quando a Rebeca contou comigo, falou, vocês estão até preocupados que a sua previsão deu metade do valor, etc. Mas como é que você sabe isso, Rebeca? É porque foi feito lá, nós que fizemos. Sabe? Mas, santo Deus, se você fez essa prova de carga, você trabalha em Londrina, então é solo laterítico. Então, tudo isso que está se prevendo não vale nada. Para eu fazer uma prova, se eu soubesse que o solo laterítico, eu calcularia como eu calculei e multiplica por 2. Multiplica um coeficiente de majoração de 2. E aí coincidiria matematicamente com o resultado da prova de carga. Agora, sem isso, eu costumo até brincar que houve um prêmio, naquele caso, houve um prêmio dado pela Dividag, e o camarada que recebeu o prêmio com a melhor previsão errou em 100% a previsão. Quer dizer, a melhor previsão tinha um erro de 100%. Deixa eu só aproveitar para dizer publicamente meus parabéns, e você traduz o que eu acredito há coisa de 5 décadas. Meus parabéns. Muito obrigado. Eu sei dos seus questionamentos aí também, que eu concordo. Luciano, eu queria saber o que você acha do ensaio de penetração contínua. Que deu o perguntador, que eu não estou vendo aí. Só para... Ah, tá. O CPT? É um excelente ensaio, tem dúvida. Melhor que o SPT, sem dúvida. Nada contra. Nós temos que dançar de acordo com a música. A nossa tradição aqui, nossa grande experiência, é com o SPT. E eu espero SPT, a minha, pelo menos, nos últimos 25 anos. Agora, o CPT é um ensaio sobre todos os aspectos superior, e, inclusive, pode ser feito isso que eu quero, quer dizer, o CPT sísmico, que é um ensaio que vai resolver o problema também dos solos lateríticos, porque ele permite a gente calcular o G0. Luciano, aqui? Aqui. Opa. Tudo bem. Sobre a energia transferida nas hastes no ensaio do SPT, você faz algum adendo, alguma observação? Utiliza-se ou não? Porque cada empresa tem um equipamento, um martelo. Tem alguma consideração para fazer na análise do número do NSPT? Veja bem, esse programa de medida de eficiência de energia do SPT, se não estiver errado, começou lá na Flórida, uma tese do Palácios, tendo o nosso amigo Jones Merton como orientador. Jones Merton foi companheiro nosso na comissão que elaborou o procedimento de referência. Então, nessa época, a gente começou a levar a sério isso, e a comissão padronizou uma referência de 60% de energia para transformar isso tudo numa linguagem comum, uma espécie de um Esperanto, uma linguagem universal. E tudo foi bacana. Em 89, meu relato da arte, eu cuidei muito disso, examinei junto com o Belincanta e o Quaresma, os montes, centenas de SPTVs no Brasil, e fui o primeiro a sugerir que a eficiência do SPT brasileiro era tipicamente algo em torno de 72%. Mas é claro que isso é uma referência, é uma ideia, porque durante a própria sondagem, quando você mede a energia, cada golpe dá uma energia diferente, etc. Agora, o problema maior é que, quer dizer, não é um problema, quer dizer, o fato mais relevante é que tudo isso, do meu modo de ver, perdeu relevância com o torque. O torque bypassa todos esses problemas. Então, se você tiver um SPT com o torque, você
não está muito preocupado mais se a eficiência daquele ensaio seu é 50%, 70%, 80%, 90%, porque, na realidade, quando eu tenho uma discrepância entre o torque e o valor do N equivalente do torque e o do SPT, eu fico com o torque, o N equivalente. Na dúvida, estou sempre em função do torque. De modo que, para mim, honestamente, esse assunto que já me ocupou muito, já dediquei muito, muito do meu tempo investigando esse assunto, é uma coisa que hoje em dia não me interessa muito mais. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, porque nós temos o N equivalente com o torque. Um torque bem feito resolve o problema. E fazer um torque bem feito é 10 vezes mais fácil do que fazer um SPT bem feito. Esse problema de altura de queda, não sei o quê. Eu só falando de SPT, só rapidamente, pegando um gancho da sua pergunta, eu tenho um pavor quando vou projetar em algum lugar que eu não conheço, não sei quem fez sondagem, né? Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, 25 anos, 30 anos atrás, fui fazer um projeto em Natal. Então, fui lá, etc., e falei, poxa, aquela firma de sondagem, XPTO, não sei quem é isso aí, como é que eles trabalham? Então, eu vou lá, escondido, assistir uma sondagem dos gregos. Fui lá, olhar na obra, fui lá, passo na obra, está uma sondagem, posso assistir? Pode, sim, sim. E fico lá, não me identifico, não falo nada, fico olhando. Etc. Aí eu notei uma coisa, a gente, quanto mais vive, mais aprende, uma coisa fantástica. O camarada, depois de ver os detalhes, vários probleminhas não corretos que ele fazia com a sondagem errada, mas o mais incrível é que ele puxava a corda de costas para o tripé. O tripé estava aqui. Aí eu cheguei, desculpe aqui, mas eu não sei, eu conheço esse negócio, mas eu ouvi falar que tem uma certa altura para cair, etc. Não tem que levar em conta. Ah, nada, é minha experiência, eu tenho prática nisso, não precisa olhar nada. Aí você fica sabendo, quer dizer, é uma... Outra, quando eu examinei a tese agora eu sou ruim de memória, até examinei na COP do nordestino, como é que se chama, Ninha? Lembra? Bom, não importa. Eu descobri, depois de eu ter pesquisado tudo de sacanagem no SPT, eu aprendi mais uma examinando a tese desse cavalheiro aí. O comprimento das hastes. Para mim, se tinha uma haste de 1,5 m, era de 1,5 m. E ele mostrou que, na tese dele, que várias sondagens que ele examinou, até a haste de 1,5 m tinha 1,30 m, tinha 1,20 m, que a haste vai se gastando, vai ficando com a ponta estragada, vão cortando e continua nominal. Então, se faz uma sondagem de 25 metros, que na realidade está com 22, 21, etc. Essa eu aprendi na tese. Luciano, sempre um prazer ouvi-lo. Eu tenho uma pergunta para você me esclarecer. Eu vi que muitos dos dados que você utilizou para chegar naquela sua fórmula extremamente simples, que todo mundo devia usar, são baseados em solos granulares, areias. A maioria, pelo menos, se eu não estou enganado, o que eu vi, a maioria é isso. Naquele terceiro tipo de solo, que você chama o solo de FIU igual a 0, isso. Você não usa essa fórmula, você deve ter uma outra, porque tem uma característica de ruptura bem definida e tal, ou não? Como é que você trata isso? Veja, na realidade, aquela expressão vale para qualquer tipo de solo. Quando eu chamo FIU igual a 0, é uma coisa que eu estou, vamos dizer, implicitamente considerando lá os trabalhos do Skempton também. Então, por isso que eu falei que é um outro limite. As areias, baseadas na experiência do Jean-Louis Bruot. O duro são os do meio, que às vezes, assim, eu gosto de brincar, chamam terceiro sexo, não é uma coisa nem outra, é um intermediário, é algo intermediário que você joga no meio, quer dizer, não é homem nem mulher, você joga solos intermediários. Entende? Então, aí... agora, o que é interessante, Valdemar, é que você, pegando aqueles dados que eu propus aqui, etc., e que eu acho que eu tenho confirmado isso na nossa prática, você vê que a diferença do tipo de solo é muito pequena. Então, a utilidade dessa fórmula é muito grande por causa disso. Quer dizer, admitir que o QR é igual ao N do SPT, para solos tipo intermediários, é uma verdade. E se for argila, vamos dizer, usando raciocínios outros, inclusive, considerei os trabalhos de esquema, tudo para isso, dá 20% a menos. E se for uma areia mesmo, dá 20% a mais. Quer dizer, então, mas realmente, vamos dizer, tem toda a razão, inclusive aquela expressão foi deduzida baseada nas experiências do Jean-Louis Bruot e areias. Agora, no trabalho de Foz do Iguaçu, eu investiguei todos os tipos de solo.
mas a maioria são solos arenosos mesmo. Oi, Luciano, bom dia. Parabéns pela bela apresentação. Uma perguntinha só. Para você delimitar, quer dizer, classificar se é solo laterítico ou não, eu sei que você, quando não conhece ainda aquele terreno, você faz uns ensaios sísmicos, normalmente, né? Determina o G0, etc. Os clientes têm aceito esse tipo de ensaio, que não é tão barato assim. Meu querido Sussumo, o negócio é o seguinte: hoje em dia eu não estou correndo atrás de obra, já há muitos anos atrás. Ou eles fazem o que eu quero, ou vão procurar outro. Então, muito bom. Curto e grosso. Pessoal, aliás, desculpa só uma coisinha. Aliás, falar de você agora. Os clientes ignoram, inclusive tem regiões do país aqui, o Espírito Santo, onde o Paulo foi coautor de um trabalho em formação barreiras. Formação barreiras já é pressupostamente laterítica. Quer dizer, tem um material, ao contrário do nosso aqui, que está escondido, que é laterítico, o lá você sabe que é laterítico. E o pessoal não toma conhecimento. Eles estão jogando um dinheiro fora estúpido. Primeira vez eu falei no Espírito Santo, que estive em Vitória, que elogiei o Berecilas. Eu falei para esse nome é complicado. Como é que pode chamar? Chama de Silas, então. O Berecilas. Eu falei, primeira vez que eu vejo um trabalho que você foi coautor, levando em conta que o solo é laterítico, e chegar à conclusão, se eu estiver errado, me corrija, que para as argilas lateríticas locais, você usando a fórmula de Kurkorez, tem que pegar e multiplicar por 3 para dar certo, que é o número que eu tenho falado várias vezes, etc. Inclusive, que eu ganhei o concurso lá que você promoveu, foi assim. Multipliquei por 3, na camada lateral, multipliquei por 3. Então, meu amigo, é isso. Quer dizer, o cross-roller, o SDBT, o SCPTU, etc., são ensaios que tem que se fazer. Você não quer fazer no ensaio? Não faz, pronto. Então, não faz projeto também. Pronto. Pessoal, pelo adiantado da hora, eu vou passar a última pergunta para o Coutinho, e aí a gente finaliza aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, dizer da minha satisfação de estar aqui, Luciano. Eu não pude assistir em Recife, fiz questão de vir assistir em São Paulo. Mas você chegou a assistir, porque eu não tinha te visto aqui também? Não, cheguei. A quantidade de pessoas não permite você estar... A gente, ao contrário, a gente tem que esticar o pescoço para poder ver aqui. Mas assisti bem do início, Luciano. 2 comentários. Primeiro, reforçar essa questão do solo laterítico. Lá em Pernambuco, em todo o Nordeste, nós temos a formação barreiras, que você acabou de falar. Só que, cuidado, não toda a formação barreiras é laterítica, não. Então, é importante, a formação barreira tem uma variação imensa, de areia pura a argila laterítica, e com presença de pedregulhos em algumas situações. Então, é saber que tem um potencial, mas nem sempre é. E um fato curioso, que já faz anos, e na época esse assunto era ainda muito pouco explorado, nós tivemos uma dissertação de mestrado em formação barreiras, e que nós mostramos exatamente a necessidade dos seus coeficientes serem alterados. Quem era a banca? Luciano Decoux e Nelson Aoki. Então, verdade. É claro que o aluno se preparou muito para essa banca, né? E foi uma discussão imensa, porque ainda tinha muito pouca informação nesse sentido. Que ano que foi, Roberto? Não me lembro, mas foi faz tempo. Me lembro que você levantou-se, foi para o quadro para provar que já conhecia, né? Não estava publicado, mas você já conhecia, já usava. Isso você expressou muito bem. O outro aspecto importante que entrou aqui, e acho que aquela sua divisão de solo 1, areia, solo 3 lá, argila, e o solo do meio, intermediário, é uma divisão importante. O cuidado é que solo intermediário está significando o quê? Muitas vezes ele não vai se comportar como drenado, que seria areia, ou não drenado como argila. Então, vários ensaios têm que tomar muito cuidado na interpretação, porque senão você não vai conseguir interpretar. Por exemplo, o cone, o piezocone, que foi perguntado aqui, se eu fizer na velocidade padrão,
eu não interpreto em solo intermediário. Não tenho como interpretar. Não há mecanismo, não há ainda as correlações, enfim, toda a parte que tem de suporte teórico não é para solo intermediário. Então, nós temos que alterar a velocidade de penetração para que ele vá ou para drenado ou para não drenado. É onde eu tenho capacidade de analisar. Então, é um universo bastante ainda de estudo, esse de solo intermediário. E, por fim, parabenizar e agradecer essa oportunidade que a gente tem tido, ao longo desses anos todos, de aprender aí com suas experiências. Obrigado. Obrigado, Roberto. Eu queria só dizer uma palavrinha aqui. Evidentemente que a primeira coisa, quando a gente desconfia com o solo laterítico, é isso aí, desconfia. No caso de formação barreiras, a própria sondagem, muitas vezes, diz isso claramente. Com correções de limonita, com formação, quer dizer, a gente parte já tendo certeza. Ainda assim, estou fazendo uma obra grande agora em Fortaleza, e eu exigi, foi o IPT daqui para lá, nós demos 2 locais de pesquisa grande, furos centrais com SPTT, etc., e 4 furos em volta de cada das centrais, distante de 3 metros. Em 2 locais fizemos isso. Fizemos, portanto, 10 perfurações, fizemos montes de ensaios, etc. O IPT foi lá medir VS, velocidade de propagação das ondas, velocidade sísmica. E aí chegamos à conclusão tranquila, que confirmava tudo aquilo do solo laterítico, inclusive dá valores de VS. Eu gosto de sempre falar antes, para não pensar que... Cheguei para o pessoal do IPT, Otávio, estou esperando aqui velocidades acima de 600 metros por segundo. Não deu nenhuma 600 metros, deu sempre acima. Chegou até 900 mil metros por segundo. Portanto, G0 aí, valores altíssimos. E, relembrando, vendo o Sussumo aqui, eu comecei a desconfiar do solo laterítico, porque alguém que eu esperava encontrar aqui, não estou vendo, o Zé Maria. Ah, está aí, está vendo? Estou vendo tanta gente. Zé Maria é culpado por um interesse pelo solo laterítico, porque ele... Que ano foi, Zé, que você publicou sua tese? 97, então. Porque começou a mostrar que os solos lateríticos, o Zé mostrou que a relação entre o G0 e o NSPT era muito diferente para solos comuns e para solos lateríticos. E foi isso, e até então, a ferramenta que eu uso mais é justamente comparar o G0 com o NSPT e verificar. Isso tem limitações, eu não vou falar aqui para não perder mais tempo, mas o Zé Maria é culpado de eu ter entrado nesse ramo de explicação. Agradeço, Luciano. Eu vou convidar o Celso Nogueira, como diretor da BMS Nacional, para dar o certificado para o Luciano. Tá, Celso? Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui, em nome da Diretoria Nacional, o Núcleo São Paulo, pela organização, agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer ao professor Luciano, porque foram 10 palestras, né? 10. Em pouco menos de um mês. A gente sabe que não é fácil, ele rodou aí o Brasil inteiro. Então, em nome da Diretoria Nacional, eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas aqui para ele.